eu tenho o prazer agora de chamar aqui para falar com a gente sobre a importância da participação do paciente na pesquisa clínica, a Sandra Facinconi, que ela é diretora de desenvolvimento clínico da Harris Cro. Eu vou deixar ela se apresentar melhor e explicar o que é a Harris Cro e tudo mais. Sandra, muito, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Bom, obrigada, Carol, obrigada a cada um de vocês por me dar o privilégio de estar aqui essa manhã falando um pouco de pesquisa clínica, que é a minha vida, na verdade, nos últimos 30 anos. Eu sou cofundadora da Harris. A Harris é uma empresa de pesquisa clínica e Harris porque o nosso foco é pesquisa em doença rara. Né? Então, eu sou farmacêutica de formação. Eu passei muitos anos estudando nos Estados Unidos. Eu sou doutora, sou mestre e doutora em imunologia. E tenho o maior prazer de estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar um pouquinho, dar um panorama geral do que é a pesquisa clínica, né? A pesquisa clínica ou os estudos clínicos são termos usados para denominar o processo de investigação científica que envolve seres humanos e é uma ferramenta fundamental para o avanço da medicina e é crucial para o desenvolvimento de novos tratamentos, que é o que todos nós buscamos, né? Especialmente no campo das doenças raras. Né? A finalidade de uma pesquisa... Por que a gente faz a pesquisa clínica? Né? Então, fica 4, 5 anos para ter um resultado, porque nós precisamos identificar os efeitos clínicos, para ter certeza que aquela medicação está funcionando, né? Entender os efeitos farmacológicos, identificar as reações adversas, até para o evento adverso, até para poder tratar de forma correta, né? E estudar como é que acontece a absorção daquele novo medicamento, como é que ele é distribuído e eliminado do corpo e assegurar que ele faça efeito e que ele seja seguro para o paciente. Esse é o mais importante, é a questão mais importante de todas, é a segurança da medicação para o paciente. Então, a pesquisa clínica ela é uma atividade é uma atividade multidisciplinar. Quais são os atores que estão envolvidos na pesquisa clínica? A pesquisa clínica é uma sinfonia. Todo mundo tem que estar tocando super afinado, porque, senão, no final, a gente não vai ter a resposta para a principal pergunta, que é seguro? Eu posso dar isso para o meu filho? Então, desde as autoridades reguladoras que vão aprovar pesquisa no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, até as instituições de saúde, que é onde a pesquisa vai ser conduzida, os pesquisadores médicos, que é o investigador principal, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né, que é o PI, ele é que vai conversar com o paciente, ele é que vai conduzir a pesquisa. Né? As universidades que formam os profissionais. Então, o Brasil, hoje, é um celeiro de profissionais altamente gabaritados para desenvolver as pesquisas clínicas aqui no nosso país. Mas, acima de tudo, o ator principal é o paciente. E, no caso particular das doenças raras, ao contrário do que acontece com as outras terapias, com as outras áreas terapêuticas, os pais, os cuidadores ou os doentes, eles são ativistas e promovem a inovação e o desenvolvimento desses novos tratamentos. Então, aqui a gente tem várias pessoas que a gente sabe que luta diariamente para trazer novas tecnologias e para trazer os estudos clínicos para o Brasil. Né? Então, temos aqui a empresa patrocinadora, que é aquela que
está financiando, né, aquela que está colocando dinheiro para que aquela nova molécula seja desenvolvida, o moderador de todo o processo, que fica entre o patrocinador e a instituição, que são as CROs, que são as empresas de pesquisa clínica, no caso, a Raras é uma CRO, o investigador, que é o que vai conduzir a pesquisa, as instituições, que geralmente são os hospitais de referência, os serviços terciários, que são imagem, laboratório, enfim. E, o mais importante, o voluntário de pesquisa clínica. Então, para que o novo tratamento seja indicado por um paciente e para o seu médico, ele deve ser aprovado pela agência regulatória do seu país e, para chegar à instância de autorização de comercialização, ele passa por um processo extremamente rigoroso, longo e muito caro. E o final desse processo é a pesquisa clínica. Qual é o ator, então, mais importante desse processo? É o paciente. Eu tive que trazer esse slide para vocês, porque o paciente que participa de um estudo clínico é chamado de participante da pesquisa. Não são cobaias. Cobaias são animais de laboratório. Quem participa de uma pesquisa clínica é chamado de participante da pesquisa. A participação do paciente é voluntária, podendo deixar de ser a qualquer momento. Então, assim, qualquer momento que um paciente estiver participando de um estudo clínico, se o paciente, ou no caso, a família decidir tirar o paciente do estudo clínico, ele pode sair a qualquer momento sem nenhum prejuízo para o tratamento dele naquele hospital de referência. Tá? Isso está escrito nas legislações de pesquisa clínica do mundo, nas boas práticas de condução de estudos clínicos. Tá? A participação de uma pessoa em pesquisa clínica, ela é ativa e voluntária e não deve ser encarado nunca como uma cobaia. E quem regulamenta a pesquisa aqui no Brasil? Nós temos 3 instâncias regulatórias. É um conjunto de normativas estabelecidas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O processo de aprovação dos estudos clínicos é extremamente rigoroso e visa garantir a segurança e o bem-estar do paciente, em primeiro lugar. Tá? Os pesquisadores, as instituições e os pacientes... Gente... Sorry. Ups. Espera aí. Voltou. Precisam estar cientes dessas normas para conduzir as pesquisas clínicas de forma ética, segura e confiável. Tá? Então, nós temos os comitês de éticas locais das instituições, que é quando quem submete o estudo para os CEPs locais, para os comitês de ética locais, são os médicos, os pesquisadores. Esse dossiê é um dossiê ético, onde é um conjunto de regras que tem que ser seguida à risca para que o estudo seja aprovado do ponto de vista ético. Para as pesquisas com cooperação estrangeira, aquelas pesquisas que vêm de fora, além de ser analisado por essa comissão interna, ela ainda sobe para a CONEP, que é a Comissão Nacional de Pesquisa, que é o CONEP. Tá? Então, são 2 aprovações. Em paralelo, o estudo também está sendo analisado, os aspectos técnicos do estudo está sendo analisado pela Anvisa.
Então, somente a aprovação do CEP, CONEP e Anvisa é que um estudo pode ser iniciado, e os participantes potenciais são convidados para participar do estudo. O tempo médio de aprovação de um estudo no Brasil é de 5 a 6 meses. Aqui é só para ilustrar as fases da pesquisa, onde tudo começa. Então, a fase 0, acho que não está mais funcionando. Bom, a fase 0 é o pré-clínico, é quando se forma o racional, né? Quando vai ser testado qual vai ser a melhor dose. Tem todo o painel de toxicidade, carcinogenicidade, ele é testado no organismo vivo. E esse organismo vivo é o animal. Quando existe os resultados são positivos do ponto de vista do perfil de segurança, então o estudo ele é aprovado para ser feito num pequeno grupo de pessoas, né, que são geralmente voluntários sadios, e onde vamos testar a tolerabilidade, a segurança e a farmacocinética em um pequeno grupo de pacientes. Se os resultados forem positivos, passa para a população-alvo. Então, essa é a fase 2, que vamos testar eficácia e segurança. Se essa droga for segura e eficaz num pequeno grupo de paciente, então ela passa para um grupo maior de paciente, que é, então, o fase 3, e aí é onde a medicação é aprovada para comercialização, para chegar até as nossas casas. E aqui, então, eu queria... Para existir a pesquisa, tem que existir voluntários de pesquisa, né? Então, é super importante o engajamento, e agora aqui eu vou falar especificamente para os pacientes, né, com doenças raras, né? Esses pacientes, eles são raros, eles estão pulverizados, geograficamente, eles estão em todos os lugares. É muito difícil a gente ter dados robustos desses pacientes. Então, e onde tudo começa? Como é que a gente começa a conseguir dados desses pacientes? Através dos estudos de história natural. Não sei se vocês já ouviram falar em estudos de história natural, não sei se alguns de vocês já participaram de algum estudo de história natural. Então, o estudo de história natural ele é super importante para os pacientes de doença rara, e ele tem um impacto social e científico incrível, imenso. Por quê? O impacto social, ele pode... Os dados gerados através desses estudos de história natural, ele pode basear política pública de acesso universal ao diagnóstico, que foi o que o Dr. Koch falou agora há pouco, né? Determinar o impacto socioeconômico que esses pacientes têm no sistema de saúde, que é muito alto, porque o paciente pode passar anos vagando por diferentes disciplinas, né, sem ter um diagnóstico adequado. Eu acho que talvez muitos de vocês tenham passado por essa, principalmente aqueles pacientes mais velhos, né? O impacto na família é muito grande. Os pais param de trabalhar, ou os pais saem do país em busca de novos tratamentos, de novas terapias para os seus filhos. Esses dados eles podem mensurar o custo do tratamento das comorbidades, né? E podem ser gerados dados sobre os investimentos no sistema público para a implementação de novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas principalmente no campo do diagnóstico e da identificação precoce das doenças, né? Do impacto, do ponto de vista científico, ele gera dado fundamental para o desenvolvimento de protocolo de pesquisa relevante para a necessidade da realidade do paciente. O paciente de que tem uma doença rara, ele é diferente de um paciente, por exemplo, que vai fazer um estudo de diabetes ou de hipertensão, né?
Então, o protocolo ele tem que ser muito direcionado para ele. Muitas vezes, o que a gente vê na prática é que a indústria chega com um protocolo que ela acha que aquele desenho de estudo é o que ela quer ver, mas não é o que o paciente precisa naquele momento. Eu preciso entender qual que é a dor do paciente. O cientista, que está na outra ponta, ele tem que conversar com o paciente. O que te aflige mais? Às vezes ele acha que é uma condição e ele fala, não. Eu já escutei uma pessoa dizendo, olha, eu participei de uma pesquisa e eles estavam testando uma coisa e eu disse para ele, mas o que me incomoda é que eu tenho dor de cabeça o tempo todo. Então, assim, eu preciso de alguma coisa, né? Para mim é dor de cabeça. Eu não preciso para isso aqui, né? Então, ouvir o paciente, e é por isso que é importante a associação de paciente. A associação de paciente, ela tem que estar presente desde a incepção do protocolo, né? E essa é a nossa luta, trazer o paciente desde a fase 1, para que o paciente possa dizer para o médico, olha, nós fizemos uma pesquisa, nós pegamos um protocolo de uma pesquisa que os pacientes, no decorrer da evolução da doença, ele tinha os pacientes perdiam a capacidade de deglutição. E eles fizeram uma medicação em comprimido. Então, foi um desespero para encontrar esses pacientes, porque tinha uma faixa etária de 10 a 23 anos, ou seja, com 10 já estava perdendo a capacidade de deglutição, bom, os de 23 que estavam já não estavam com botão gástrico já. Então foi um sacrifício, né? E quando nós pegamos o protocolo, olha, não tem condições, porque é um fase 2, nós trouxemos um fase 1, fase 2, não pode mexer em nada, tem que ser exatamente aquela formulação. Não podia macerar o comprimido, porque se fosse um fase 3, você já tinha um perfil de segurança bem estabelecido. Um fase 2, não. Fase 2, a gente está tendo a certeza que o paciente tem segurança para tomar aquela medicação, né? Então, olha a importância do paciente estar presente no momento do início de um estudo clínico, né? Desenvolver, por exemplo, desenhos mais modernos. O paciente raro ele não tem tempo. Ele não pode ficar 10 anos no estudo clínico. Ele morre. Morre. A doença é degenerativa, ele não consegue, ele não alcança, né? Então, tem que ter desenhos inteligentes, né? As fases juntas, nós participamos de um estudo de mucopolissacaridose, fase 1, 2, e que já foi para registro, né? O fase 3 ele é feito no andar da carruagem. Eu, enquanto indústria, eu me comprometo em fazer o fase 3 na sequência, mas eu preciso que esses pacientes tenham acesso depois do fase 2, né? Então, o perfil de segurança vai continuar sendo estudado, mas eu preciso que essa medicação chegue lá na ponta no menor tempo possível, com o melhor perfil de segurança possível, né? Ou pressionar as agências regulatórias a incluir dados destes estudos de história natural num braço que substitua o grupo controle. Ter o grupo placebo, hoje está sendo muito debatido isso, tá? Você colocar um placebo num estudo de doença rara, porque é antiético até, né? Como é que você vai dar? Você sabe que a doença não tem cura, não tem nada para aquele paciente, nada.
nada. E você vai dar um placebo para ele? Então, assim, olha a importância da gente participar de um estudo de história natural, porque você consegue. A gente hoje já o FDA já está aceitando e a Anvisa também, né? Então isso é super importante. Então, como é que nós vamos promover o desenvolvimento de novos tratamentos em doenças raras? É por tudo isso que eu acabei de falar, né? A gente tem que identificar quem são e onde estão esses pacientes. Se a gente tiver um banco de dados bem organizado, estudos de doenças raras robustos, nós vamos ter, então, a caracterização e a avaliação da realidade enfrentada por esses pacientes com doenças raras. Nós, através do sequenciamento genético, o objetivo do sequenciamento genético é aumentar a diversidade genética, aumentar a representatividade da nossa população no desenvolvimento de novos tratamentos, incluindo o sequenciamento em biobancos existentes. Não existe nenhum estudo de Engelmann no Brasil, nem Prader-Willis. Há 5 anos que eu estou tentando trazer um estudo de Prader-Willis para o Brasil. Eu conversei muito com o Instituto da Criança. Não me lembro o nome da médica, mas ela tem um dos maiores ambulatórios de Prader-Willis. Na época, era a Ionis que estava desenvolvendo um estudo. Nós tentamos trazer esse estudo para o Brasil, mas, infelizmente, nós não conseguimos. Então, por quê? Por falta de dados. Né? A gente não tinha dados para chegar para a indústria e falar, olha, eu tenho um hospital de referência que tem só lá 400, acho que ela tinha, na época, 400 pacientes com Prader-Willis. Né? Então, a gente lutou, mas não conseguiu. Então, quais são os principais desafios na pesquisa com doença rara? Recrutamento. Tá? Essas são palavras do Dr. Roberto Giuliani, o médico geneticista muito famoso, que nos representa de uma forma brilhante no cenário mundial das doenças raras, porque a existência de poucos pacientes com cada doença, pouquíssimos pacientes, né, com cada doença específica, o diagnóstico é muitas vezes tardio. Muitos pacientes não se enquadram nos critérios de inclusão dos estudos por estarem fora da faixa etária permitida, e aqui o diagnóstico precoce é super importante. O agravamento do quadro avançado da doença, o que, às vezes, limita a identificação dos pacientes elegíveis. Né? E quem tem a voz? Os pacientes. Né? A força das associações de paciente. Então, assim, temos que lutar. Expansão dos testes genéticos, aquilo que o Dr. Koch falou hoje de manhã. Implementar programa de conscientização e educação para médicos e profissionais de saúde sobre doenças raras. Muitos de vocês chegaram nos consultórios médicos e o médico não sabia o que era. Né? Não tinha noção do que era. Né? Aprimoramento da infraestrutura de pesquisa com equipamentos, tecnologia, suporte técnico, melhorando o diagnóstico e o encaminhamento de pacientes para estudos clínicos. Né? Mas encaminhar para quem, se a gente não tem estudo clínico no Brasil? A gente precisa ter dado. Né? E qual o valor agregado da pesquisa clínica para o SUS, aqui no Brasil? Então, a pesquisa clínica gera uma transferência inestimável de conhecimento. Os médicos podem ter acesso a tecnologias mais recentes. A participação em pesquisa clínica pode posicionar o Brasil como um destino atrativo para investimento financeiro. Somos 200 milhões de pessoas. Né? Então, tudo aqui é grande. Né? O número de pacientes, apesar os raros são raros, mas eles não são tão raros assim. Eles estão aí. Né? É só procurar.
E é por isso que a gente está aqui hoje. Nós temos que procurar mais de 13 mil pacientes com Angemon, que a Carol foi a primeira fala da Carol, né? A América Latina, gente, representa não mais de 3 a 4% de todas as pesquisas clínicas que estão sendo feitas em âmbito mundial. E essa falta de participação tem muitas implicações para os nossos pacientes e para o sistema de saúde. A gente deixa de ter acesso precoce, né? Fundamentalmente, a pesquisa ela dá acesso antecipado aos pacientes brasileiros no que há de mais avançado para a sua doença, né? É por isso que é necessário trabalhar ativamente com os médicos, os pesquisadores, na missão de trazer mais pesquisa para o Brasil, né? Então, como consideração final, a gente caminhou muito, tá, em pesquisa clínica nos últimos 10 anos. Hoje, nosso sistema regulatório deu um salto de 1 ano que demorava para aprovar uma pesquisa. Hoje, em 5 meses, aprovamos pesquisas. Nós temos pacientes, associações de pacientes, que gritam e gritam muito alto, né? Então, por exemplo, a Casa Hunter, a Febraharas, nós temos leis, hoje, específicas de priorização para estudo clínico com doença rara. Então, em 30 dias, tem que ser aprovado pelo CEP-CONEP e, em 30 dias, tem que ser aprovado pela Anvisa. Não pode demorar mais do que 3 meses. E agora passou mais uma lei, né? Hoje, a partir do dia 28 de agosto, não vai existir mais a CONEP. A CONEP ela só vai certificar os comitês de ética local. Então, assim, é mais uma vitória, uma conquista, né, da pesquisa clínica aqui no Brasil. Em 3 meses, a pesquisa, e agora não é só para a doença rara, porque antes da doença rara ela já tinha essa priorização. Agora, melhorou com a pesquisa clínica do modo geral, né? Então, isso foi uma conquista muito grande para o nosso país, né? Para alcançar, então, a pesquisa clínica tem um potencial gigantesco para transformar a vida de pacientes com doenças raras e gerar benefícios econômicos para o Brasil, porque são muitos atores trabalhando nessa frente. Para alcançar esses benefícios, é necessário enfrentar os desafios e apresentar solução inovadora com uma governança robusta. Hoje, a gente tem a Frente Parlamentar das Doenças Raras, né, que nós temos o prazer de participar. A voz do paciente raro é a mais forte e tem o poder de melhorar a eficiência dos processos regulatórios junto aos órgãos reguladores, né? Então, gritem e gritem alto, porque é ouvido. Vocês têm o poder de ir de fazer acontecer novas leis, acesso a medicamento, mas precisa existir força, né? O Brasil pode se posicionar como um dos líderes mundiais de pesquisa clínica para doença rara. Somos muitos, né? Com dedicação e colaboração, é possível transformar a esperança em uma realidade palpável para milhões de pessoas que vivem com doenças raras. Aqui no Brasil, são 30 milhões de pessoas. Era isso que eu tinha de dizer para vocês. Você pode abrir para perguntas? Por favor. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ah, aqui. Quem que tem a pergunta? Uma coisa que você falou no slide anterior, essa coisa de mudar de país e tal. Quando começaram os testes de... Eu sou horrível com
microfone sem ser de lapela. Quando começaram todos os estudos nos Estados Unidos, enfim, várias pesquisas, até a Genentech, lá, que para mim me interessava muito, eu até pensei em sair do país para testar o meu filho, porque tem uma idade, que é o que você falou, que é um pouco cruel, né? A maioria das pesquisas de Angelman só aceitavam até 12 anos, né? Quer dizer, quem tem mais de 12 anos já não iria mais fazer parte das pesquisas. Existe alguma facilitação, ou seja, a sua empresa faz isso, mesmo que você more fora do país, você entrar em alguma pesquisa fora do país? Existem casos assim? Porque, assim, todas as pesquisas que eu li lá, você tinha que ser residente no país. Mas você já viu pesquisas americanas que você pode, não sendo residente, mesmo se comprometendo a ir lá fazer os exames, você viu casos assim, deles pesquisarem alguém da América do Sul, mesmo residente da América do Sul? Então, vários casos, teve muitos estudos que nós participamos, que nós enviamos os pacientes para os Estados Unidos. Tá. Né? Então, geralmente, são doenças ultra raras. Né? Por exemplo, a MPS 7, que eu participei na MAPSV, tinham 2 pacientes aqui no Brasil e 1 no México. Né? Então, o que ocorre? Os pacientes eles vão para os Estados Unidos, fazem o estudo principal, e depois existe a possibilidade do acompanhamento ser feito no país, abrir o estudo de extensão, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Agora, isso tem que ser feito através, por exemplo, né, de uma empresa como a minha. Né? Então, quando existe essa ponte, a gente faz a ponte e tenta engajar pacientes do Brasil fora. Agora, em terapia gênica, essa está sendo uma realidade. Os pais vão porque terapia gênica, aqui no Brasil, a gente começou no mundo inteiro, tá? Nos Estados Unidos está mais adiantado, na Europa também. Então, assim, os pacientes do Brasil, eles vão, sim, para participar da terapia gênica. Eles geralmente é 1 ou 2 aplicações, depois eles voltam e o acompanhamento é feito através das CROs, enfim. Mas eu também fiquei em dúvida naquilo que você falou, como tinha uma parte que era placebo, você falou que você se muda, imagina se você cai no placebo, né? Então, não, também terapia tem isso, gênica isso terapia também é bem gênica complexo, não, você tem toda a razão. E depois você tem como deixar o seu contato? Claro. Ah, tá. Obrigada. Claro. Vocês, as portas da Raras estão abertas para todos vocês. Se vocês quiserem entrar em contato, falar conosco, eu estou em contato com a Carol o tempo todo. A gente faz um trabalho super bacana a gente é super parceiro da Angelman. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Minha pergunta é um pouco... Bom, eu entendi que você comentou bastante de 2 gargalos que existem, né, na parte de dados, de identificação dos pacientes, da demanda, e também na questão da desburocratização da parte regulatória, de autorizações e tudo mais. Eu queria entender um pouco o que eu imagino, aí me corrija, de ser um pouco o terceiro gargalo, que é como e em que momento, ou como que é tratado a questão do investimento que é feito no começo por parte dos financiadores, em aquilo ter uma chance de devolução, né, à medida em que as pessoas vão consumir o produto do resultado dos testes e tal. Eu queria entender um pouco, principalmente para esse mundo de terapia gênicas, que eu não conheço muito, não vou muito atrás disso, mas queria entender se isso necessariamente são custos muito exorbitantes, que isso faz com que inviabilize também a abertura para esse tipo de testes aqui, se são coisas que envolvem, sei lá, tem entradas a partir de o SUS pagaria esse tipo de coisa, mas aí também tem outros interesses envolvidos nisso. Queria que você comentasse um pouco dessa parte. O que faz o cenário da saída do medicamento ter mais ou menor chance no teste clínico vir para cá e emplacar e tal? Não, sua pergunta é perfeita. A maior parte de todas não é só terapia gênica, tá? Toda a terapia para doença rara, ela é extremamente cara. Por quê? Porque se você fizer uma medicação para hipertensão,
milhares de pessoas vão tomar e o retorno vai ser, né, natural, como acontece em qualquer outro. Para a doença rara, não. Essa medicação ela sai muito cara. Medicação para os raros é extremamente cara. Quem paga é o governo, né? Hoje, aqui no Brasil, nós trabalhamos, tem muita judicialização. Então, quando tem uma nova medicação que é registrada no país, o SUS, né, o governo absorve o custo. E essa é uma medicação de alto custo que é dada para o paciente. O paciente, então, por exemplo, eu tenho aqui na minha cabeça a NPC, tem o Miglustar, que serve para pacientes com Niemann-Pick tipo C, e é uma medicação extremamente cara, e o paciente ele recebe lotes a cada 3 meses. Né? Muitas vezes tem que ser judicializado. A judicialização não é uma boa, não é um bom caminho, mas hoje o SUS ele incorpora, né? Quando a medicação é registrada no país, ele então tem os PDCTs, né? E a Conitec incorpora esse medicamento no rol de medicamentos de alto custo, e ele é dado para o paciente gratuitamente. Então, tem toda uma política para que a empresa, já no começo, entre em acordo com a Anvisa, por isso que é super importante o paciente tá desde o começo, porque o paciente também tem voz, o paciente também tem poder de pressionar, né, o governo a entrar em concordância com a empresa para que depois essa medicação seja dada gratuitamente para os pacientes. Né? Porque aqui no Brasil, ao contrário, porque nos Estados Unidos as empresas de seguro elas têm que dar o medicamento, né? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é o Sistema Único de Saúde, que tem que... o sistema é universal, então ele tem que absorver esse custo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, sim. Acho que é um bom panorama. Obrigado. Alguém mais? Olá. Eu queria saber se todas as pesquisas elas possuem essas 4 fases, dependente do tipo ali de medicação, é um praxe, ou, no caso de uma doença determinada, há mais fases? Não, de praxe, como você disse, né, são 3 fases. Né? A 4ª fase, na verdade, já é depois para uma nova indicação, comercialização, quando você só fica coletando perfil de segurança, evento adverso, tal. Mas, por isso que eu disse que é importante ter os estudos de história natural, para a gente ter dados confiáveis, para poder fazer estudos mais inteligentes, mais adequados para a população dos raros, onde você pode juntar fases e diminuir o tempo que o paciente fica testando aquela medicação. E por isso que também é importante ter toda a fase pré-clínica, com perfil de segurança, toxicologia, farmacologia bem estabelecido e bem robusto. Por quê? Porque isso vai dar segurança para o órgão regulador, para a Anvisa, por exemplo, ela vai olhar os testes, vai dizer, não, realmente se fez o teste, fez o fase 1, tem que fazer, tá? Então o pré-clínico é nos animais, que é o teste animal, depois o fase 1, que é num grupo de indivíduos saudáveis ou que estejam estáveis, tomando medicação com dose estável, para poder ver a absorção, a excreção, para poder ver o perfil de segurança ali naquele pequeno grupo, né, do fase 1. E depois tem que ter, pelo menos, o pré-clínico, o fase 1 e o fase 2. Doença rara, a gente pode, a partir do fase 2, como eu disse, já ir para registro, e a empresa se compromete, se os dados forem robustos, a empresa se compromete a fazer o fase 3 em paralelo, continuar fazendo o fase 3. Nos Estados Unidos, é necessário 2 fase 3 para registro. Tá? Aqui no Brasil, 1 só é suficiente.
Então, isso também é uma coisa que, às vezes, a indústria não tem essa percepção, né? Então, o nosso papel é também educar lá fora como é que acontece. Não tem só coisa engessada aqui no Brasil, tem coisa boa também. E a gente tem que levar o que é bom daqui para lá, né? A princípio, nos Estados Unidos, a Ionis estava entrando na fase 3. Né? E eu acho que uma coisa que preocupa muito e, ao mesmo tempo, estimula que a gente busque muito conhecimento a respeito é acreditar que os nossos Angelmans, né, possam vir a ter uma vida saudável, uma condição de aprendizagem melhor. Né? Samara e eu somos pais do Gabriel Rosa, e a gente está nessa condição, né, como todos nós aqui. Já se fala desde 2020 em outras pesquisas na Europa também, né, que estariam entrando nessa fase 3. E, pelo demonstrativo que você trouxe, seria uma fase já muito adiantada disso. Nós, como pais de Angelmans, podemos acreditar que a gente possa estar realmente próximo de alguma alternativa de solução para o caso dos nossos meninos e crianças? Então, Robson, a nossa luta é essa, trazer fases precoces para o Brasil, para poder até trazer essa tecnologia, todo esse conhecimento precoce para os nossos pacientes. Nós já conseguimos com 3 estudos, né? Então, nós temos, inclusive, um estudo de ASO que vai começar daqui 10 dias, para uma epilepsia intratável. Nós temos essa outra que é para a NPC, que a gente conseguiu trazer o fase 2 para o Brasil, porque a fase 1 é feito com indivíduos saudáveis. Essa também é fase 1. Então, nós somos a empresa que mais tem estudo com fase 1, fase 1 e 2 aqui no Brasil, né? Nós somos relativamente jovens. Nós temos 5 anos de pesquisa. Apesar de ter 30 anos de pesquisa clínica, faz 5 anos que nós constituímos a empresa. E, aos poucos, nós estamos conseguindo trazer estudos fase 1, fase 2 para o Brasil, né? Como eu te disse, a Ionis, a gente persegue a Ionis desde até antes de eu entrar, da gente montar a empresa. Mas é uma questão de luta, né? Agora eu vou com a Carol para os Estados Unidos no final do ano, em novembro, que vai ter uma convenção, um congresso, para falar, porque a gente já teve várias reuniões com eles, né, com a Ionis. Então, a Ionis foi a que desenvolveu esse ASO que a gente está fazendo, esse outro estudo. Então, a gente está muito perto deles, né? A gente só precisa realmente ter atenção deles. Venham para o Brasil. O Brasil tem muito paciente, né? Assim, a minha pergunta é, lá nos Estados Unidos está afim de que eu não fosse testar aqui no Brasil, ele não fosse aplicado aqui. Lá, do jeito que eles estão, já na fase 3, pela tua experiência, quanto tempo eles têm um medicamento que a gente possa usar? Eu não sei qual que é o desenho do estudo, eu não sei quanto tempo que é o acompanhamento desse estudo. Tá? Então, provavelmente, se eles estão começando o fase 3 agora, uns 24 meses. Obrigada. Só para complementar, a gente não tem estudo ainda em fase 3. Né? O que eles fizeram agora foi divulgar os dados de fase 1 e 2 e começar o desenho da fase 3, que deve iniciar no ano que vem. Então, se tudo estiver dentro do cronograma, a FDA aprovar o desenho da fase 3, deve iniciar no primeiro semestre do ano que vem. E, a partir daí, a gente está falando de 2 anos ou mais para aprovação da medicação. Não. Aprovou, foi feita, foi divulgado os resultados. A gente tem a extensão de longo prazo ocorrendo agora, mas o desenho da fase 3 ainda não foi apresentado para a FDA. Tá? E aprovou a fase 1 e 2. Não, aí é na mesma fase. Aí agora a gente submeteria só para o CEP. Aqui demoraria 5 meses para aprovar, menos 3 meses. Tá?
Obrigada. A minha dúvida é muito do processo mesmo, né? Até porque eu não conhecia esse trabalho até da CRO, da sua empresa e tudo mais. Nessa articulação, né, com as farmacêuticas aqui no Brasil, a conduta da pesquisa é vinculada a algum centro de referência, de diagnóstico? É feita por vocês? Como é que é essa articulação? Não. É com a academia, a universidade? Tá. Isso. E aí, onde é que estão os pacientes? Né? Então, mais do que isso, onde é que está um centro de referência que tenha capacidade para fazer esse estudo? Então, hoje a gente sabe que tem Porto Alegre, tem um centro de referência muito importante lá em Porto Alegre, com o Dr. Roberto Giuliani. O Dr. Roberto Giuliani é um geneticista, um dos geneticistas mais importantes no cenário mundial da pesquisa clínica, né? A Carol já começou a conversar com ele, a gente faz todas as nossas pesquisas, a gente faz ali com o Dr. Roberto Giuliani. Aqui em São Paulo tem o Instituto da Criança, né, que a gente também faz esse trabalho ali com a doutora Cat Valente, que agora a gente vai começar esse estudo de epilepsia não tratável lá. A gente tem o Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba. Tem, no Rio de Janeiro, a doutora Daphne Horowitz, né, que também é referência em pacientes com doenças raras. Tem no Nordeste, Norte. Então, tem alguns centros de... Então, nós vamos atrás destes centros de referências que já tem... Porque, assim, o centro ele tem que ter capacidade instalada para fazer pesquisa clínica, mas, no caso da doença rara, se não tiver, a gente tem que ir atrás e fazer acontecer. Né? Então, por exemplo, Vitória, que eu estava conversando com essa mina, tem uma paciente rara lá, que é a nossa colaboradora, que é a colaboradora da Carol, que estaria hoje aqui, mas, pelo preço da passagem proibitivo, não deu para ela vir. Mas nós estamos tentando levar a extensão do estudo lá para Vitória, porque ela vem cada 15 dias, ela vem aqui para fazer o acompanhamento da filhinha dela. Né? Então, é um trabalho árduo. Pode pagar custeio, né? Geralmente, a empresa paga tudo. Quando, por exemplo, esse DIASO está acontecendo agora, vai acontecer lá em Porto Alegre e aqui. Os pacientes eles têm direito à passagem aérea, diárias de hotel e ainda um dinheiro extra para as eventualidades. E são 3 pessoas. É o pai, a mãe, ou a avó, enfim, e mais são 3 pessoas. Então, passagem para 3 pessoas. Então, a empresa ela realmente acolhe. Né? As empresas que trabalham com pesquisas com medicamentos para doença rara, elas são diferenciadas. Tá? Elas acolhem o paciente. Sandra, eu vou agradecer para a gente não se estender no tempo. Para não entrar no horário do almoço, a minha preocupação é que, logo após o almoço, a gente vai ter a participação online da Dr. Bird, e aí os americanos são muito certinhos com os horários. Eu vou... Sem palavras para agradecer, Sandra, sua contribuição. Deixa eu colocar aqui a primeira slide, que está o meu e-mail. O contato. Sintam-se à vontade. A minha casa está de portas abertas para vocês. A gente, assim, se vocês quiserem ligar para mim, podem ligar. Mandem um e-mail. A gente está programando fazer algumas eventos online, trazer gente aqui do Brasil, pesquisadores, para vocês conhecerem, já criarem vínculos, né, com esses pesquisadores, porque eu tenho fé que a gente vai conseguir trazer isso tudo. E a ideia é que, no ano que vem, a gente tenha um simpósio científico grande de síndrome de Angelman. Né? A ideia era ter feito esse ano, mas, por conta de incompatibilidade com a agenda internacional, que tem a conferência da ESF, que ocorre a cada 2 anos, a gente não conseguiria trazer os convidados internacionais, mas, no ano que vem, a ideia é a gente ter um evento que a gente junte o encontro de famílias com um simpósio científico para mobilizar a área de pesquisa do Brasil com os especialistas do mundo todo. Tá? Muito obrigada, Sandra. Maravilhoso.